A pessoa chega muito perdida no seu consultório e você vem com uma abordagem sem dieta, qual é a orientação que você dá para essa pessoa que desconhece essa abordagem, né? Que está acostumada com regra, com contar calorias, com essas coisas? O que que você desconstrói nesse primeiro contato? Eu acho que depende muito. Tanto o comer intuitivo quanto a nutrição comportamental, eles têm esse lugar de uma nutrição não prescritiva. E eu acho que tem um tanto ali de profissionais que são bem contra, né, a prescrição. Mas eu acho que, não que eu faça uma prescrição, mas dependendo da pessoa e se ela está de fato muito perdida, muito angustiada, e soltar, né, só com o diário alimentar, só nessa angústia, às vezes piora o negócio, assim. Às vezes eu dou uma estrutura, um norte. Eu falo, vamos a partir daí começar a entender o que é fome, o que é saciedade. Nem que eu faça, Dani, às vezes um básico, um negócio basicão ali do que é hábito saudável, né? Com ideias do quanto mais ou menos pode ser um prato equilibrado. E eu falar, vamos ver se a partir disso, né, você tem alguma percepção, e aí eu consigo ir desmamando a pessoa dali. Mas é diferente de colocar caloria, peso em grama, não é essa ideia. Mas, no geral, quando eu posso deixar solto, eu deixo solto. E o que é este solto? É trabalhar com as percepções de fome, de saciedade, de satisfação, é olhar o diário alimentar. Então, no diário tem esse lugar, né, de pontuar, olha, será que não tem um jejum muito grande aqui? Né? Será que esse espaço sem comer não gerou um comer exagerado aqui embaixo? Né? Será que se você aumentar um pouco a sua proteína, né, aí, no caso de um vegetariano, o seu feijão, ou de um onívoro, a sua carne, será que aqui não fica melhor? Vamos experimentar? Né? O que você acha? Né? Vamos ver o que acontece? E aí eu vou pontuando dessa forma. Acho que isso dá uma estrutura, acho que dá uma segurança. Quem já super topa ficar solta e ir percebendo ali por si só, beleza, vamos embora, vamos perceber fome, saciedade. Eu acho que é muito individual. E eu sou muito contra essas regras de não prescrevo nada. Tem gente que às vezes eu ajudo a organizar. Então, lista de compra. Ideia do que dessa lista de compra dá para ter café da manhã, almoço, jantar, o almoço ser um jantar, e aí às vezes esse lugar de ideia funciona. Já a pessoa já fica tranquila e fala, nossa, que legal, porque era uma angústia de organização. Acho que é importante o profissional ter essa escuta. A impressão que eu tenho é que o maior medo das pessoas dessa abordagem é engordar, né? Meio que é óbvio, porque a pessoa ela vem de uma mentalidade de dieta que ela restringiu tanto que ela já desconhece a própria fome, ela não sabe a fome, as vontades, ela não tem muita noção do corpo dela, porque ela está sempre acostumada com as regras externas, né? E aí, quando ela vai numa profissional que fala assim, não, pode comer pão, pode comer carboidrato à noite. Acho que dá um susto, né? Eu não sei, até eu queria saber, assim, a reação das pessoas, porque acho que a primeira coisa que a pessoa pensa assim, eu não vou ter controle se me deixarem comer pão. Sim. E tem gente que não tem, num primeiro momento. Algumas pessoas, na hora que você traz esse lugar da permissão incondicional para comer, tem gente que vira a chave e fala, nossa, foi só saber que eu poderia comer que tranquilo, não exagerei. Mas tem gente que não, né? Tem gente que... E é normal, no começo, parecer que está se afogando ali num mar, ali, sem saber nadar, até aprender a nadar. E numa dessas, às vezes, tem gente que ganha um pouco de peso. E para esta parcela, tem outra que pode ser desesperador. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela está muito no controle de contar a caloria e ela não consegue sair disso, e um desespero para ganhar peso. Eu falei, você pode ver? Se eu te mandar a caloria, vou falar o quê? Não, joga fora. Não, pode me mandar, eu vejo. Eu vou cuidar, vamos olhar junto, vamos devagar. Tá? E tem gente que super topa, tem gente que ganha peso e fica desmotivada, aí é um trabalho de, olha, mas vamos lá, o que você conquistou? Mas nunca é um ganho de peso expressivo, né? Geralmente é pouquinho quando tem. O que costuma ter mais é uma estabilidade por um tempo. Me pergunto assim, se as pessoas ainda têm aquela visão de que tudo que é saudável é ruim, tudo que é gostoso engorda. Me parece mais é que tem esse conceito de saudável com a comida de verdade e do não saudável com industrializado e o tranqueira com fast food, assim, é o que eu escuto mais.
Mas tem, porque às vezes eu escuto, né? Esse daí é daqueles saudáveis, mas até que é bom. Tem um pouco desse. É saudável, mas é gostoso, olha. Ou é saudável, é comida de verdade. Eu acho que está misturado um pouco. Antes eu acho que era muito estigmatizado como saudável, algo sem gosto, sem tempero, né? Sonso. E agora eu acho que deu uma misturada. Acho que o saudável também ficou muito ali atrapalhado com as questões de alimentos diet, no sentido de ser diet para atender uma necessidade, seja de uma doença celíaca, intolerância à lactose, sem açúcar. Também eles ficaram ali meio misturados com isso. Tá? Sem glúten é saudável? Não necessariamente. Vegetariano é saudável? Não necessariamente. Esse tem pão francês, é uma porcaria porque a farinha branca não tem nada. Não, tem. Não é uma porcaria. Uhum. Eu acho que às vezes está um pouco nesse lugar, né? Teve uma vez que eu até fiz um post desmistificando os pães integrais e o pão francês, porque o pão francês ele é muito nesse lugar do caloria vazia. Uhum. E o integral não, mas na hora que você olha tudo, não só Tá. caloria, mas não faz, assim, faz diferença e melhor para o pão francês, né? Então, de desmistificar nesse sentido. Acho que tem essa coisa de ter uma comida limpa, né? Comida como se fosse, tipo assim, isso aqui é uma porcaria porque é industrializado. O que também é ruim no Brasil de 2022, né? Porque a comida fresca já se tornou uma coisa não acessível para todo mundo, Exatamente. financeiramente falando, né? Sim. Então, Nem sei se, assim, aí eu não sei mesmo, mas o quanto que talvez esse dilema chegue, sabe? Porque tem que alimentar a família, tem que comer. uhum. Ninguém vai comprar um cacho de banana, né? Farinha, salsicha, enche muito mais. É. Então, teve uma vez na aula, numa aula que eu tive de mestrado, que era sobre aleitamento, e para você ver, né, como eu acho que o profissional de saúde, o nutricionista, é formado de uma forma pouco, né, de uma reflexão muito pobre, muito empobrecida. E aí o estudo mostrava que mulheres com ensino superior completo tinham maior tempo de amamentação do que mulheres com ensino fundamental. E aí disso foi concluído que a informação era extremamente importante. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu começo a rir de nervoso. Eu falei, gente, assim, vocês acham mesmo que a questão é a gente ir num lugar ali, né, mais vulnerável e falar da importância da amamentação? É isso mesmo? Porque, assim, muitas dessas mulheres, se elas não saem para trabalhar, elas não ganham, né? Elas não têm como ficar 4 meses amamentando, elas precisam pôr comida em casa. Não é uma questão de informação. Provavelmente quem tem ensino superior deve ter uma condição financeira melhor, que permite uma licença maternidade. Então, assim, é isso que a gente está discutindo no mestrado. E aí a questão da fome cai nesse miolo, de ficar falando sobre alimentação saudável e que verdura é mais barato que carne, mas eles não comem carne, né? Sim. Um pessoal ali de uma vulnerabilidade não come carne. Se come arroz e feijão, nossa, é muito bom. Uhum. Uhum. Então, eu acho que abrir um pouquinho, entender do que a gente está falando. Exatamente. Ou seja, é um privilégio a gente poder escolher o que vai comer, né? Hoje em dia. Eu acho que tem uma tendência da gente, do ser humano, de ser muito 880 também, do tipo assim, se eu não consigo comprar tudo saudável, então não tá adiantando nada, então eu vou comer qualquer coisa, entendeu? Super. Não tem um meio termo, né? E às vezes a gente só consegue acessar o meio termo. Você sabe que Exatamente. para isso eu fiz uma tabela no consultório que eu coloco vários hábitos, várias coisas, desde consumo de refrigerante, consumo de cereais integrais, exercício, enfim, várias coisas, bolacha, fruta, enfim, e os dias da semana. Porque eu vou tentando fazer esse olhar, né, desse meio termo, para tentar tirar um pouco, né, dessa dicotomia ali. E eu falo, olha, sempre que você fizer algo aqui, põe um X. E eu comecei a ter bons resultados, porque essa tabela acaba mostrando para os pacientes que, ok, nossa, essa semana eu comi doce todo dia. Mas olha que legal, comi vegetal todo dia, comi fruta todo dia, me exercitei 4 vezes. Pô, teve bastante coisa legal, e ok, esse doce. Eu acho que dá uma dimensão diferente, sabe? Do mesmo jeito que se não tem nada de fruta, se tem refrigerante toda hora, doce toda hora,
enfim, vários no dia, a pessoa olha e fala, putz, acho que eu posso dar uma atenção para cá, assim, posso aumentar tal coisa, né? E aí, às vezes, mapear, né, traz esse olhar mais meio termo, né, de que não é porque teve mais doce porque eu estava na TPM que foi tudo ruim. Não, tá ok, né, tá dentro de um contexto. Porque, geralmente, quando tem uma pessoa que come, essa semana comi doce todo dia, que horror, foi um horror. As pessoas têm a tendência de ver o negativo. E negativo entre aspas, porque não necessariamente comer doce todo dia é negativo, mas para a sociedade que a gente tem é. Mas quando ela consegue olhar esse todo, né, de que, foi doce, mas, melhorei, tô tomando água, fiz o meu exercício, tive aqui legumes, poxa, né, tem um todo, né, tem um contexto ali que cabe tudo e tá legal, eu acho que dá essa diluída. Porque Eu o acho que diário pode ser. alimentar, ele não traz só o registro, ele traz também essas sensações também. Traz aonde você comeu, com quem, porque geralmente as pessoas comem com alguma coisa distraindo, e aí a tendência é comer uns 35% a mais. Aonde, com quem, o que você estava pensando no momento, o que você estava sentindo, que são coisas importantes para a gente perceber também possíveis gatilhos. Sua percepção de fome, sua percepção de saciedade. Aí, dependendo da condição, eu adiciono uma coluna a mais ou outra. Então, se a alimentação foi planejada, se teve algum comportamento purgativo, no caso, né, de anorexias purgativas, bulimias purgativas, enfim. Dá para mexer nesse diário, mas a ideia é conseguir costurar tudo isso. Então, o tempo, né, o espaçamento entre as refeições, o quanto que essa pessoa notou de fome e saciedade, se estava distraído ou não, com quem que estava, então dependendo de com quem que a pessoa está, come mais, come menos. Né? Às vezes algum membro da família que gera um gatilho e aí não come ali na hora do almoço, mas depois ataca ali a despensa, porque... Né? Então, o diário tem tudo isso e também tem este lugar da nutrição que dá para ser abordado aí dessa forma mais respeitosa. Sim. Que aí é da forma como eu gosto, né? De falar, olha, será que se a gente aumentar um pouco aqui o seu arroz, vamos ver se fica melhor à tarde? Vamos experimentar? Pode ser que seja legal. O que você acha? Né? O que você acha de aumentar a carne, o frango aqui, o feijão? Vamos experimentar? Né? Vamos ver esse lanche da tarde? Se trocar assim, ou testar assado, e aí? E eu acho que esse também é uma outra coisa boa, né? De puxar para a percepção interna. Porque daí a pessoa vai conseguindo desconstruir esse lugar de dieta sem carboidrato é ótima. Será? Né? Como é que foi antes? Não, fiquei mal-humorada. Por exemplo, tem gente que fala, eu volto a comer pão e aí, nossa, fico muito mais voraz, como muito mais durante o dia. E aí eu falei, mas será que é o pão? É porque sempre que eu como o carboidrato eu pioro. Eu falo, tá, mas se você não come o carboidrato, o que tem no lugar? Tem ovo, tem uma carne. Eu falei, então, será que se a gente não juntar o grupo de proteínas com o carboidrato, você não vai ficar saciado? E aí não vai, né, vai evitar essa voracidade? Porque às vezes a gente troca o grupo de alimento sem equilibrar, e dá mais fome, porque açúcar a gente digere mais rápido. Isso não quer dizer que é ruim, isso só quer dizer que a gente digere mais rápido e que é natural que a gente sinta mais fome. Como será que é a gente mudar aqui um pouquinho? Vamos ver se o problema é o pão ou é como isso foi estruturado? Né? Então, eu acho que é uma forma diferente de comunicar. E aí a pessoa modifica e fala, nossa, passou a vontade. Falo, então, posso comer meu pão, não sou viciada em pão. Não é viciada em pão. Já para essa percepção de que, eu gosto de um pedaço de bolo no lanche da tarde, legal, mas eu fico com fome rápido. E hoje eu tenho reunião até 10 da noite, será que eu vou comer um pedaço de bolo? Ou talvez hoje eu precise aí ver um sanduichão ali para eu dar conta. Amanhã eu como, então, né? Que aí eu acho que é um lugar mais honesto no sentido, né, genuíno, mais leve da comida, em que traz a informação nutricional, mas está num outro contexto. Total, e sem passar fome, né? Porque Exato. Ninguém merece passar fome. Ninguém merece passar fome. Quem ainda tem o privilégio de não passar fome, não passa. Né? Exatamente. Queria entrar nessa coisa dos desinformações da internet, né? Que a gente vê aí desses produtinhos, cookie, não sei o que é saudável, gummy que faz o cabelo crescer. Essa informação chega nas pessoas, né? Eu não sei como que isso chega para você em consultório, assim. O que você observa?
com relação a essa desinformação com relação à alimentação que a gente vê na internet e o reflexo disso em consultório. Em relação a suplemento ou esses alimentos, e até algumas dietas perguntam, vi tal coisa, o que que você acha? Estou tomando tal coisa, o que que você acha? Fui num médico tal, me passou uma série de suplementos, você pode olhar? Olha, não posso, é antiético, eu não posso ir contra a conduta, mas aí eu explico o que que é ok, né? Deixo ali para a pessoa definir, mas quando são esses produtos, aí eu costumo fazer muito o que eu faço nos meus posts. Vamos então comparar o que que tem nesse produto, né? O que que ele está oferecendo, qual que é o benefício? Isso tem na sua alimentação? Vamos olhar? E aí eu geralmente pontuo dessa forma. Então, por exemplo, vem essas gumes aí. Poxa, mas não tem nem fruta no seu dia a dia. Vamos fazer o básico, depois a gente pensa nisso? Às vezes a pessoa está gastando um dinheirão ali, sendo que não tem evidência científica, né? O que tem... E mesmo assim, ter evidência não quer dizer que na prática isso tem uma baita diferença. Então, por exemplo, creatina, que usam, né, para musculação, enfim. Tem evidência científica? Tem. Isso quer dizer que dá uma super hipertrofia? Não. Né, que dá uma super força, né, na hora que você vai treinar, você tem muito mais energia? Não. Dá um plus. Quer dizer, talvez fazendo alguma adaptação na alimentação, ela conseguiria um resultado talvez igual ou melhor. Exato. E aí, Nath, essa pergunta é a que eu mais gosto. Coloquei aqui. É possível mudar o paladar depois de adulto? A coisa do gradual, sabe? De você ir mudando, reeducando, e aí você já não vai aceitando certas coisas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que tem gente que fala assim, já fiz assim a vida inteira, não sei se eu vou conseguir mudar agora. Dá para mudar? Sempre dá. Uma coisa são as pessoas muito seletivas, enfim, que tem ali uma questão, que aí nem é tanto a minha área, mas esse lugar de um paladar que a gente precisa reeducar, dá. Eu acho que nesse guarda-chuva tem um aspecto de que alimentos ultraprocessados geralmente são os ultrapalatáveis, né? Então, eles têm a junção de açúcar com sal e gordura, e isso dá uma explosão de sabor na boca, no cérebro, enfim. Aí não é que dá um vício, mas é um estímulo que a gente não tem naturalmente. Às vezes de xarope de glicose, alguns produtos da indústria. E aí eu acho que... Eu acho não. E aí o paladar, sal, doce, vai ficando muito em extremos. E aí é de reeducar. Em relação a consumir uma variedade de alimentos, é devagar. Então, como que eu costumo fazer? Eu tenho uma tabela ali de vários alimentos que eu dava introdução alimentar, quando eu ainda trabalhava bastante com materno-infantil, e eu dou para os adultos. Que o que funciona para a criança é muito bom para os adultos. Então, eu falo que somos eternas crianças. E eu falo, anota aí tudo que você já experimentou, tudo que você não gosta, do que você não gosta disso, a textura, a cor, o cheiro. E o que você gosta, né? O que você gosta? É a cor, textura, cheiro, sabor? E aí eu começo a tentar entender um padrão ou algo ali, né, que se aproxime. Então, sei lá, tem gente que prefere purê, adocicado, mas não gosta da cenoura crua. Será que um purê, uma sopa não pode começar? Né? Como que é? E aí eu vou tentando evoluir. Por exemplo, numa escola que eu atendo, as crianças eram super difíceis de comer legumes. E aí a gente começou a fazer, eu e as cozinheiras, né? A couve-flor no forno com queijo e um pouquinho de manteiga e farinha para ficar crocante. E já deu uma cara melhor, né? Então vamos tentar experimentar. Numa vegetariana, que eles não estavam aceitando o shiitake, vamos misturar num bolinho, vamos ver se rola, porque ele sozinho ali não está rolando. Então eu acho que é um pouco de fazendo essa adaptação e aí evoluindo. Às vezes, não gosto de salada crua, mas eu topo legumes e verduras cozidas, refogadas. Beleza, vamos embora. Então, também desmistificar um pouco esse lugar dos 5 itens no prato. Cru, outro cru, um cozido, arroz, feijão, carne. Não, né? Dá para enxugar um pouco e ir evoluindo. Então, assim, resumindo, é possível você mudar o paladar mesmo depois de adulto? Mas é desconfortável às vezes. Tem que persistir.
Eu acho que mudança, né? É meio chato porque sair de uma coisa que a gente está habituado é chato. É chato no sentido de que vai precisar de atenção, não está no automático mais. Sim. Então gera um desconforto. Isso não quer dizer que esse desconforto vai ser sempre ruim, né? Ele pode ser revelador, legal, surpreendente, ruim, não dá para saber. Quando a gente fala de alimentação, principalmente quem está procurando emagrecimento, a gente às vezes está muito olhando para a aprovação alheia e não está olhando para dentro, né? Então eu queria saber assim, o que que você acha que vai além disso? O que que a gente precisaria pensar além do like? Em relação a corpo, eu acho que a gente precisa ter essa escuta não só singular, mas empática, né? Porque tem gente que milita em causas feministas e não dá conta de falar que não gosta do próprio corpo, se sente com medo, envergonhada. E, meu Deus, né? O que também a gente está criando? Precisa ter um acolhimento, né? Para que essa pessoa possa falar e respeitar um pouco os desejos de cada um. Claro que eu acho que tem limites, mas eu acho que isso é importante, independente do diagnóstico, da definição, se é compulsão, se é purgação. Não, isso é exagero, não é compulsão. Não, tem um ser humano e tem um ser humano que está falando de uma dor. Ponto. Isso, acho que isso é o além do like, assim, para mim. E corpo não se aceitar é difícil, acho que ninguém se aceita 100%. A gente vai vivendo apesar de não estar tão bem, apesar de não estar como eu gostaria, mas tem muitas outras coisas que estão, mas, sei lá, tal coisa tá legal, né? Eu acho que é aprender a viver nessa pluralidade, porque a gente vai sendo construída dentro de uma sociedade que precisa estar tudo bem, tudo certo, e não tá, né? A gente vai vivendo apesar de muitas coisas, e tá tudo bem, né? Inclusive, até o desejo de emagrecer é legítimo, né? Porque também tem um radicalismo pro, ai, tem que se aceitar, tem que se amar, tem que se achar linda, tem que se achar uma grande gostosa. Não é todo mundo que tem essa chave para virar assim do dia para a noite, entendeu? Então, o desejo de emagrecer também é legítimo, né? A gente tem que respeitar isso também. Porque a partir dele dá para trabalhar com tanta coisa, né? Sem ofender, sem impor. E às vezes a própria pessoa, nesse trabalho, nessa observação, vai, né, redescobrindo, ressignificando o que quer dizer se emagrecer. Porque muitas vezes é qualquer outra coisa, não é o peso. E ela tem a possibilidade de descobrir coisas diferentes, né? Mas porque alguém deu esse espaço. E também não colocou numa dieta restritiva, mas foi entendendo o que isso quer dizer. Então, acho que essa é muito para além do like, assim. é uma jornada, né, Nath? Que é muito gostosa, muito linda de ver. Né? Muito obrigada, Tá bom? boa sorte, Obrigada bom eu, Nath. trabalho. Um beijo. Um beijo, bom fim de semana.